Buenos días, mis amadas hermanas, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, somos la mayoría, sí, esmagadora. Qué alegría estar aquí con ustedes, de verdad que es un gran privilegio hablar para este grupo de mujeres num seminário tão especial. Me gostaria de já fazer a propaganda para nosso culto de mulheres em setembro. E eu creio que este seminário é especial justo por el tema, não? El amor que pensa. E já não é o primeiro seminário que eu comparto com vocês aqui em Buenos Aires, pero seguro creio que o maior, de maior quantidade de mulheres. E eu sei que o Senhor tem algo especial para falar no coração de cada um de vocês. Sabe, vamos aqui de mulher para mulher. Tiago estava re curioso para saber o que ia falar. Não sei, mas minha esposa é demasiado curioso. Toda vez que vou predicar, quer saber o que eu prediquei. Eu creio que tem medo de falar alguma coisa dele, sabes? Porque me encanta contar histórias e coisas que me conhecem já. Já me escutou predicar. Me gusta muito os exemplos, não? De minha vida, porque exemplo de outra pessoa não tem sentido. Então, ele sempre está, que hablaste de mim? Que hablaste de mim? Então, solo mulheres, ok? Nadie vai saber. E eu saquei a campeira para fazer a propaganda linda. Me encantou a remera, mas tenho frio. E um ratito. Não, tenho que sair linda nas fotos. Deixar o frio. Mulher elegante não tem frio agora. Não é verdade? Se temblo, é frio. Mira, tenho um testemunho assim. Me gostaria de começar o testemunho familiar antes de falar todo o que tenho aqui planeado. Pero eu venho de uma família completamente desestruturada. Creio que, bueno, pode ser que a maioria também comparte a mesma experiência que eu. Mi papá era o verdadeiro homem. Bueno, não era um bom esposo, nunca foi um bom marido para minha mamá. Ela traicionou, la abandonou, era alcoólico, era violento, não era um bom padre. Então, assim, eu cresci neste contexto, de uma família completamente desestruturada, fracassada. Pero houve um momento que Jesus, o Evangelho, o Senhor entrou na casa de minha mamã, na vida de minha mamã. Minha mãe, então, conheceu Jesus, conheceu o Evangelho, e a partir de então, tudo começou a cambiar. Sabe, não quero dizer que cambiou e meu papai se tornou o melhor esposo, e não. Eu, com 12 anos, ele faleceu por consequência da bebida, das enfermidades que o corpo se generou. Pero ella entendeu que Deus, mesmo com a situação que estava vivendo, ela entendeu que Deus tinha um propósito para ela. Sabe, tudo começou a cambiar entre nós também. E ela teve inúmeras razões para divorciar de meu papá. E às vezes coisas tão feias passavam que nós que éramos hijas, eu e minha irmã, dizia, mamá, vamos aqui. Não vamos quedar aqui com o papá. Não merece, tu não mereces o esposo que tens. Pero ela cresceu que Deus tinha algo para ela, tinha um propósito. E ela decidiu quebrar a maldição hereditária. ¿Por quê? Porque venimos de uma família, não sobra ninguno. O bisavô era divorciado, minha avó era divorciada, tanto do padre quanto da parte da madre. Depois, ella estava casada, pero todas as irmãs dela estavam divorciadas. Sabe, então, não era o modelo de Deus que Deus queria para nós. Deus não tinha isso para nossa família. Deus não criou o ser humano, Deus não criou o homem e a mulher para que haga parte de uma família destruída. Ela cresceu na palavra de Deus, entendeu o propósito de não seguir com esta maldição hereditária, decidiu a seguir. Pero o Senhor transformou o papá nos últimos dias.
pero fue una decisión de él quedar ahí. No, de verdad que él, desde la conversión de mi mamá hasta cuando él murió muy temprano, yo tenía 12 años, él tenía 40 y pico años. Y él empezó a tener alguna experiencia con Dios, ¿sabe? Fruto de la oración de mi mamá, de la rendición de mi mamá. Pero esta maldición fue quebrada ya por el evangelio que entró en la vida de mi mamá. Desde el abuelo, de mis tías. Entonces, si yo estoy acá hoy, si mi mamá no hubiera tomado essa decisión allá en el pasado, quizás yo no estaría aquí. ¿Sabe? Hubo un momento en mi matrimonio que pasamos por crisis fuertes. De verdad que la primera crisis fuerte que yo pasé en mi matrimonio, ¿cuál fue el primer pensamiento? ¿Viste? Hago parte de una generación. Mi pensamiento no, el que el diablo intentó convencerme. Hago parte de una generación donde todas las parejas, todas las familias son destruidas. Entonces no va a ser distinto eso. Va a pasar lo mismo que el mío. El momento, justo así en la semana que estaba en medio de una crisis, y yo empecé a declarar, no, esta maldición ya fue quebrada ya, hace mucho. Sabe, creí nisto y acá estoy. Sabe, para testemunhar lo que Dios hizo allá y hace hasta hoy. Entonces, yo creo que puede ser la historia, algunos tienen una historia parecida con la mía, porque hoy en día ya el diablo ha intentado a destruir las familias. Pero esse seminário, eu creio que vamos falar coisas específicas que têm a ver com tu decisão hoje. Eu creio que o Senhor trajo cada um de vocês acá, porque tem algo especial para falar. Então, vamos falar sobre relações, noviazgos. A gente aqui pode ser que já estejam comprometidas com alguém. Outra está, não quero, nem sei por que estou aqui, eu não penso em comprometer-me com nadie, eu não quero saber de por ahora, nada que ver. Bueno, é para vós também, neste seminário. Mesmo que seja um adolescente, pode ser que, bueno, já estou aqui porque já não vejo a hora de encontrar minha pareja, já não vejo a hora de entrar aí um homem e que eu pueda casar-me. Ou quizás pode estar pensando, não sei nem o que hago aqui. Minha casa é muito complicada. Pero igual, a ver, eu creio que Deus tem uma palavra para ti. O evangelho sempre é vivo e ele é para hoje. Amém? Então, abre tu coração. Eu creio que o Senhor vai falar contigo hoje. E eu vou usar esta... não mandei PDF, né? Eu estou aqui com a esperança de aparecer algo na pantalla, pero não tem nada. Está tudo acá. Eu só vejo minha cara e estou aqui pensando. Bueno, então, a veces algunos textos bíblicos vamos a usar. Yo nombré mi prédica como las 3 mujeres a cual Jesús amó. Las 3 mujeres. No voy a hablar específicamente de 3 mujeres, pero son 3 tipos de mujeres, 3 grupos de mujeres en la Biblia, a cual Jesús transformó a través de su amor. Amén. Entonces, vamos falar de 3 grupos distintos de mulheres. Como les dije, eu creio que vamos a empezar por las adolescentes, para las jóvenes que están aquí ya en el punto que ya desean, están listas para relacionarse, para las quizás las que ya se fueron de alguna manera, ya se relacionaron, ya no sé, bueno, no sé más qué tiene para mí Dios, ¿será que algo Dios tiene para mí? Entonces, es para ti esta prédica, porque viene del corazón del Señor. Amém? Eu vou começar com Maria. Qual Maria? São todas Marias na Bíblia, não? Deixa eu só pensar aqui. Sim, este é meu tempo, não? Ok. Deus me bendiga. Quem é a primeira vez que me escute a predicar? Que não me... ¿La primeira vez? Muy bien. A los pocos van a acostumbrar con el portuñol. A veces sale, otras veces no. Pero bueno, aquí me siento un poco más cómoda. Solo amor. Bueno, María, la María que quiero empezar a hablar, yo creo que las adolescentes puede ser que van a identificar mejor con ella.
María es la mamá de Jesús, la mujer que fue elegida para engendrar el Hijo de Dios. ¿Sabe? María fue una mujer, diría como nosotras, pero ella era una mujer completamente separada por Dios. Ella guardó su pureza, su virgindad, mesmo estando novia, ella estava novia de José, pero así mesmo era uma mulher santa, separada por Deus. Ela sabia que Deus tinha algo para ela que era grande, tinha uma comissão a ela. E até um dia todos conhecem uma história que não hace falta eu entrar no texto, porque não vou poder entrar nos textos por el tempo, pero créame, está na Bíblia, ou depois podes ler. Então, naquela época, volvemos acá primeiro. Se hoje aparece, aún há famílias mais tradicionais, não? Se hoje aparece uma jovem que está de novo ou não, e mamãe, estou embaraçada, a vezes assusta a família, sim ou não? Aún sigue a vezes sendo um escândalo. Eu me recuerdo, há 26 anos, minha irmã tinha um novio, ela já tinha 17, e chegou em minha casa, estava embaraçada. Não era casada, estava como poucos meses de compromisso com o chico. E minha mamã era re tradicional. Hasta hoje um pouquinho conheço minha mamã. Ela já havia se convertido, tinha toda uma imagem, não, de uma pessoa mais tradicional, mais reservada. E era crescente, nós éramos todos da igreja, E minha irmã chega um dia, me contou a mim primeiro. ¿Por que isso? Ai, la odio hasta hoje. E me disse, tenho algo para contar muito sério, pero não podes contar a minha mamá agora, a nossa madre. E eu disse, que passou? Estou embaraçada. Eu não creio, minha mamã vai morrer. Como vas a contar a ela? E ela, não sei, necessito contar, pero não tenho coragem de contar agora. E lhe disse, como vamos fazer? E eu me pus em desesperação, não por ela estar embaraçada, por a reação de minha mamã. E eu me quedava a hora. E não dormi. Eu não dormi até que ela contara a minha mamã. E ele dizia, vas a contar hoje? Tienes que contar hoje. Por favor, conta a minha mamã. E porque eu tinha uma preocupação muito grande, minha mamã ia morrer, seguro que ela ia morrer. E, quase morreu. Então, chegou um dia que lhe dije, Fernanda, há que contar sim ou sim hoje. Eu não aguento mais essa ansiedade de saber como vai reaccionar minha mamã. E ela contou. Quase morreu, de verdade. Ela se encerrou na habitação. Ela não peleou forte, assim. Eu pensava que ela ia gritar e golpear. Ela se encerrou na habitação e quedou quase uma semana encerrada, de depressão, cachada. Isso foi o pior. E mientras minha mãe estava na habitação, chorando, depressiva, e eu me quedava fora a hora, minha mãe vai morrer, nunca mais será a mesma. Passou então os dias, se foi acostumbrando com a ideia, e hoje lhe digo que minha sobrinha, que é a hija da minha irmã, é a mais querida de todas. Mais que eu. Pero naquele momento, há 25 anos, 6 anos atrás, foi um escândalo. Os tios, a família, para minha mamá, minha abuela, assim, falou coisas feias. Imagínate há mais de 2000 anos atrás, como era. Les cuento hoje, les cuento há 26 anos. Agora, imagínate como foi para Maria passar por essa experiência de quedar-se embaraçada no tempo de ella, onde a mulher não tinha, imagínate como era vista a mulher na época. Então, ela sofreu todo isso, rechazo, creio que foi juzgada, mas ela sabia que tinha uma missão. E ela seguiu firme, mas não foi fácil. E de verdade que Maria só pudo receber esta missão porque ela se guardou. Então, havia um motivo por o qual ela estava guardada. Primeiro, era uma mulher de Deus. Entendia que era o melhor para ela, mas ela também havia um propósito. Deus não poderia haver elegido ela se ela não fosse pura, tocada por um outro homem. Pero a vezes, não sou tão vieja assim, pero a vezes eu me vejo falando como minha mamã falava, porque em meu tempo, em minha época,
De verdad que la generación ha cambiado muy rápido, ¿sí o no? Entonces, las que comparten la misma edad que yo ya me pueden comprender. Después de 2000 adelante, ya. Es una broma. Pero sí, a veces no quiero dar ejemplos y hablar como si fuera una vieja, porque en mi tiempo, en mi época, parece que tengo 80 años, pero no, tengo algunos. Y no tengo, no me importa hablar la edad. Cumplí 41, hermanos, el mes pasado. Pero ya ha cambiado mucho nuestra generación de 40 años. Bueno, 40 no, porque cuando yo era joven, antes de casarme, a 20 años atrás, ya muchas cosas han cambiado. Entonces, les pregunto, ¿será que la pureza, esta cuestión de guardarse, de esperar, de estar separada para alguien, de seguir ali la santidad, tener hacer parte de un seminario para relacionarse con la persona indicada, parece que a veces a la persona que todavía no conoce, a veces hasta la persona del mundo, que já está um pouco fora de moda, este de pureza, já algo de modé. Sabe, já he escuchado alguma coisa assim parecida. Pero, o que será que a Bíblia diz a respeito disso? Será que a Bíblia cambiou algo a respeito disso? Bueno, necessitamos ver, então, que habla em la Bíblia a respeito da pureza como valor espiritual. Será que ha cambiado também? Sabe, em Coríntios, 1 Coríntios 7, diz que as relações sexuais elas produzem laços de alma. Quem já escutou? Laços de alma. E agora vou ler 1 Coríntios 6, 16. Não sabem que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo. Yo me recuerdo de los seminarios que yo participé y el pastor Naor, que es el pastor que que deu início ao movimento, não, del cortejo. Ele gostava e me marcou muito este exemplo. Não sei se o Gui já usou, Guilherme já usou algumas vezes, mas ele sempre mostrava como toda vez que temos relações, este laço de alma com alguém, é como duas hojas, quando passamos pegamento, e se pega as duas hojas, e depois que seca este pegamento, quando tentamos separar as hojas, que passa? Sale fácil? Sempre uma parte vai estar pegada na outra. Algo vai quedar, uma marca vai quedar. Às vezes uma partecita rota vai rasgar. Vai ser um huequito aí. Então, de verdade que a pureza, de verdade que este tema de guardar-se, isso principalmente para os adolescentes que estou falando, tem que ver com uma proteção para tu própria vida, para tu própria alma. Porque uma vez que te entregas, uma vez que estás entregando tu corpo, não estás entregando solamente tu corpo, estás entregando tu alma. Isso está na Bíblia. Não é um exemplo lindo que estou contando só porque aprendi há 20 anos atrás. Está na Bíblia. Há laços de alma. Então, quando começar a ter esses laços de alma e vas a entrar no matrimônio, pode ser que seja muito mais difícil. O caminho vai ser que quebrar muito mais pedras, tratar muito mais com todas as heridas do passado, sabe? Então, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Sabe, estou segura que muitas vezes pensamos, será que vale a pena esperar? Porque eu conozco, aí empiezan as comparações e os exemplos, as coisas que viram ou escutaram ou na internet. Eu conozco uma pareja que hizo cortejo, que hizo um noviazgo em santidade e separaram, que peleam, que não são exemplo. Se entras por este caminho, seguro que te vai a confundir, porque não usamos a Bíblia, não usamos
nuestras elecciones baseadas en la otra persona, baseadas en la experiencia de otra persona. Te garantizo que vale la pena esperar. Sabe, não quer dizer também que uma vez que decido casar, esperar hoje, esperar em santidade, em pureza, seguro 100% porque a pastora me prometeu que terei um casamento perfeito, sem nenhum problema. Vou a casar, vou a ser feliz do primeiro até o último dia de vida. E vai ser um príncipe, em nome de Jesus, assim será. Pero não estou garantizando isto, 100%. ¿Por qué no? Porque no es posible yo controlar la vida de otra persona. Hay las elecciones que hacemos, pero te garantizo algo. Las chances de salir mal va a reducir un montón. Eso te garantizo. Entonces, vale la pena esperar. Amén. ¿Sabe? Dios no restringe la vida sexual, el contacto sexual, las relaciones sexuales, porque es malo. ¿Por qué? Porque fue el que crió, ¿sí o no? Yo creo que escuché, Guilherme habló algo, ¿no? Yo estaba ahí, escuché algunas cosas que estaba hablando. Dios crió, es imposible que Dios creó algo malo, pero Dios como el creador, Él crió también el momento correcto de pasar, de acontecer. Há um momento indicado que é dentro do matrimônio que o Senhor criou para o pleno desfrute um do outro. Sabe? Muitas vezes não sabemos esperar. Esse tema de esperar passou algo que quando eu estava aí preparando a prédica, eu me recordei algo que passou na semana passada. No mês passado. Eu estava em Goiânia e foi meu cumpleaños achar. Eu estava achar. Então, eu ganhei uma barra de chocolate importado, belga, com almendras, assim, de quase 500 gramas, era re grande, assim. E esse é o meu preferido. E eu ganhei achar. E eu estava na casa de minha irmã, e estavam aí todos meus sobrinhos, estavam as irmãs que eu cheguei de acá de Argentina. Estávamos como que mais de 10 pessoas em uma casa, um departamento. E eu com uma barra de chocolate importado, meu, que eu ganhei. E aí, eu pensava, que hago? Se eu abro aqui, é de uma, não vai sobrar nada. E eu pensava, Deus, e agora? Que hago? E mirava o chocolate, graças por regalo, que dava. Ai, comecei a dizer assim, como que me fui à habitação e eu guardei minha mala. Não abri. Porque ia ser um quadradito para cada e eu ia comer um pedacito só de meu chocolate. Eu queria comer todo. Mas eu tenho um ritual, assim, quem me conhece já compartilho. Eu não sou de comer de uma. Por exemplo, se eu ganho esta barra de chocolate, por exemplo, 16 partecitas, eu como em 16 dias. Se ganho uma caixa de Ferrero Rocher de 24, como em 24 dias. Não porque sempre comparto com o Tiago, então tenho que esconder, entregar um por dia para ele e eu comer. Mas que me gusta, que é meu prazer, é sentar, depois que mando todos os chicos para a escola, lavo as vasijas, está tudo limpo, aí eu passo meu café brasileiro, agarro meu chocolate, sento em pleno silêncio, sem ruído de chicos, sem nada. Sento e desfruto de meu chocolate com meu café. Este é um prazer que tenho, eu espero por todo este momento, durante o dia, eu espero por este momento, que me gusta, que faz parte de minha rotina, e junto com o Tiago. Ele sempre, mientras está aí a siesta, já estou ordenando as casas para quando ele desperta da siesta, estou contando toda a nossa rotina, não? Enfim, não vou entrar em detalhes. Então, ele vem da siesta, eu preparo o café, sentamos e comemos sempre. Já tenho sempre um chocolate escondido, que são os meus. Então, se eu corria risco de perder todo este prazer que vou viver, desfrutando de meu chocolate em minha casa, junto com meu esposo, se eu não abria, aberta já, porque nem chegaria em Buenos Aires. Mas eu mesmo tinha ganas de comer. Então, puse no fundo de minha malija e pensava, vou esconder-o de mim. Pero toda vez que ia buscar uma roupa, encontrava o chocolate. Ai, Deus, lo abro ou não? Bueno, vou esperar pelo melhor momento. E guardava. E chegou inteiro, irmã. Consegui guardar. Pero há um momento indicado de maior desfrute também na vida sexual. Sabe, eu creio que
não é um grande risco se eu comer o chocolate. Estou dando um exemplo porque é um exemplo mais recente que tenho. Pero eu vi também o exemplo de Guilherme sobre o cuchillo em las manos de um nene. Então, o placer sexual, o acto sexual foi planeado para um momento específico por el próprio Criador. Amém? Bueno, então agora quero falar para o segundo grupo de mulheres que Jesus amou. E eu quero usar Rebeca como exemplo. Rebeca, quem conhece a história de Rebeca? De verdade que é uma história linda. É uma história como de novela, de película, sim ou não? Chegou então o tempo onde antes vou falar aqui. Estou falando de uma maneira figurada, porque Rebeca não está na época de Jesus. Porque Jesus não amou a Rebeca, amou um grupo de mulheres como Rebeca, o exemplo que estou usando. Isaac representa a Jesus também na Bíblia. Bueno, depois que entram no seminário, vão a estudar sobre cristologia, que são os homens da Bíblia, mesmo do Antigo Testamento, que representa a Cristo. Então, Isaac representava a Cristo também. E a história de Rebeca é interessante porque ela era uma mulher que estava lista para casar-se já. Já havia chegado o momento de ela. Então, Isaac chamou... Isaac, não, peraí, me fiz uma confusão aqui. Abraão, que é o padre Abraão, Isaac, Jacó. Estou aqui ensinando os chicos e já... A vez Abraão, Isaac, Jacó, José. Aí tenho que memorizar. Abraão. Abraão entendeu que era o tempo de seu filho Isaac relacionar-se. E é isso. Bueno, vou enviar então meu servo a la terra onde salimos para encontrar esta mulher de Deus, porque creio que a mulher está achá. Então, Abraão enviou a seu servo e seu servo chega a achar onde estão na cidade, onde estão as donzelas, entregando, dando de água a seus camelos. Eu penso que ele servo pensou, havia muitas donzelas aí, todas listas, hermosas. Então, ele servo pensou, já fui orar a Deus e vou pedir uma señal. E o servo então orou e falou, Senhor, a la mulher que eu pida água a mim, me vai dar a mim e também oferecer a mis camelos. E sabe o que passou? Aí eu vou ler aqui um pedaço da história. Gênesis 24, 45 e 46. Todavia não havia terminado o show de orar quando vi que Rebeca se acercava com um cântaro sobre o ombro. Bajou a la fuente para sacar água e eu lhe dije, por favor, dê-me usted de beber. Enseguida, bajou ella su cântaro e me dijo, beba usted e também les daré de beber a sus camelos. Mientras eu bebia, ella deu água a los camelos. É a história que está em Gênesis. Então, foi a señal de Deus, que ele havia pedido a Deus, e Deus lhe mostrou a mulher indicada. Sabe, então, Rebeca foi divinamente escolhida por Deus para casar-se e ser esposa de Isaac. Sabe, Rebeca entrou na genealogia de Jesus, porque ella foi, a ver se eu não hago confusão, ella foi a madre de Jacob, Abraão, Isaac, Jacob, e depois a abuela de José, donde entrou na genealogia de Jesus. Ella foi uma mulher amada por Isaac. E Rebeca representa as mulheres, o grupo de mulheres que já passaram da estação de esperar a madurar, esperar chegar à idade, esperar chegar ao tempo. São as mulheres que já estão listas, as mulheres que já estão pensando em relacionar, já estão aí no momento de eleição. Eleição e ser elegida também. Não? Eu me recuerdo, aí são as histórias que Tiago lhe gostaria de escutar agora. Eu me recuerdo que eu estava nesta época, não? Assim como Rebeca, achar em Goiânia, e que já estava pensando a mirar e tudo. Eu me casei com 22 anos, mas conheci a Tiago com 20. Então, nesta época, chegaram um grupo, foi a primeira, já contei alguma vez essa história, o primeiro grupo de seminaristas especiais, são os seminaristas que são elegidos por os pastores de outras igrejas de Brasil
e enviou um seminarista por igreja para estudar em Goiânia. Eu vivi em Goiânia. Então, chegou na igreja de la nada, 30 homens distintos, homens de Deus, que iam ser seminário especial. Então, as mulheres quedaram assim. Então, 30 homens. 30. De verdade que não era só de Brasil, havia homens até de outros países. Havia, tinha, creio que, 3 alemães. Alemanes. Alemanes? Lá da Alemanha. E havia de Peru, aí havia de norte de Brasil, no caso, de Tiago, com um mais. Então, quando chegaram estes irmãos aí na igreja, as mulheres quedaram assim, agora chegou minha vez, chegou meu turno. E se quedaram assim, alvoroçadas, não? E assim, estes homens eram, e sempre estavam de uniforme, que eram os seminaristas especiais, não? Então, até desfilavam, não caminhavam, não. E as mulheres, e eu, bueno, plena. E de verdade que já estava em momento. E eu observava, né, já alguns irmãos. E eu me recordo que ele, não vou dizer o nome para que não escute, a pessoa que está no fundo, tinha muitas mulheres que queriam relacionar com ele. Porque era gatinho, era de uma boa família. Algumas porque lhe gostava a ideia de ser pastor. De verdade que esta seria a ideia que não me gostava, que ele seria pastor. Hasta então Deus não havia me mostrado que seria, não, meu ministério e tudo. Então havia muitas irmãs que estavam aí observando, não? E bueno, eu me quedei na minha. Que isso? Me acerquei das pessoas e aí começam as reincidências da vida. Dentre, né, tantos discipulados, porque era uma igreja muito grande, já havia muitas redes, havia muitos discipulados. Ele foi ser discipulador na mesma rede que eu era discipuladora. Então, nos tornamos companheiros de discipulado. Eu era discipuladora, a única mulher da rede discipuladora, e ele também entrou nesta rede para ser discipulador nesta rede. Então, nos tornamos amigos, parceiros. E aí foi começou toda a história. Então, amém, tá vendo, irmã? Amém, amém. Lugar certo, lugar correto, grupo correto. Então, foi onde, nem sei por que está falando, a ver? Eu entro tanto na história que me olvido de por que entrei. E eu nesta época já estava neste momento de eleição, momento de elegir, momento de ser elegida, né? Momento que entendi que era o momento adequado de entrar no relacionamento, começar a relacionar-me para casar-me. Pero esta fase é uma fase muito complicada também. Mesmo que é uma fase linda da mulher, e há que aproveitar, porque não só ele também tinha os pretendentes, eu também tinha. Eu também. E eu me recordo que na época também havia alguns pretendentes. Pretendentes se habla também? Pretendentes? Pretendientes também. E havia um que se interessou por mim. E era também, não era seminarista especial, do grupo especial. Sempre habla ele especial. Pero se interessou por mim. E ele era, bueno, por exemplo, ele era também um homem de Deus. Era líder de célula e tinha o melhor auto da igreja. Eu não sei se as irmãs de verdade que queriam mais do auto, porque na época os autos eram como bajos assim, no piso, sem amortecedor e nada. E era um auto recaro, nem me recordo o nome do auto, rojo. E le gostava poner aí os vidros assim baixo, o assento hacia atrás. Era como aquele playboy da época. Playboy? 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 Sim, também se usa acá? Não? Sim? Playboy é como um homem jeito. Então, ele se interessou por mim, começamos a falar, e saímos algumas vezes, até fui a conhecer a família dele. Pero não sentia, era interessante, porque havia muitas irmãs que lo queriam também. E a mim me senti como que privilegiada, porque ele se interessou por mim. Pero toda vez que estava com ele, estávamos falando e todo, não senti
nada, não sentia, não parecia que não era, e não tinha paz, e não sentia assim. Então, eu fui perguntar a meu pastor, estou falando com esta pessoa, já me levou a conhecer a família, pero não me cai, me parece que é algo raro, não sei, não estou em paz. E aí meu pastor me aconselhou, e começou a falar, e com o tempo eu percebi que não tinha nada a ver. Então, cerrei a ventana desta amistade que estava já com muitos colores, porque começamos com uma amistade assim mais profunda e depois passamos por mais profunda, não, na amistade e depois se passa pelo cortejo. Então, não nem permiti entrar no cortejo porque eu entendi e com o conselho de meu pastor, eu entendi que não era o momento, não era a pessoa, era o momento, mas não era a pessoa adequada. Então, Deus me livrou disto. E este momento, então, é delicado porque é o mais importante de tu vida, é o momento de eleição, onde vas a elegir a pessoa que vas a passar o resto de tu vida junto a ti. E muitas vezes, por nossas carências emocionais, mira, era bom estar com ele, sair no auto, todo, e comer em restaurantes, e falar em teléfono, e isso suplia algumas necessidades que eu tinha emocionais, ¿viste? Pero não era a pessoa indicada, e eu percebi isso no espírito. Então, este momento é o momento que estamos percebendo no espírito e para esta eleição. ¿Por quê? Porque a carência, o tempo, às vezes, que não sabemos esperar, porque pensamos, bueno, agora decidi que vou a relacionar-me. Então, tenho 3 meses para encontrar alguém. As pessoas creem que é assim, não? Aí, depois de 3 meses, ou de não sei quanto tempo, já começa. Não, já esperei demasiado. Já não posso mais esperar. Não, já passaram um ano. Minhas companheiras todas já têm novios. Eu sou a única solteira. Então, começa a fazer comparações. E, a partir de aí, decide a elegir qualquer. Aí, onde está o risco? Onde está o problema? Que não sabemos esperar. Então, eu encontrei uma palavra nova também. Então, por las carências afetivas e sexuais, se entrega a qualquer por um chamucho. Chamucho? Chamucho. Porque já havia escrito em português lábia, né? Uma boa lábia. Pode cair uma boa lábia. Pero acá, podes cair por uma carência emocional e um chamucho. Chamucho. Cuidado, não cai nenhum chamucho. Então, agora, como elegir bem? Como elegir bem? Primeiro, seja uma Rebeca. Seja uma Rebeca. Rebeca era uma mulher de Deus. Ela estava em um lugar onde, eu creio que estavam ali as mulheres de Deus. E ela estava à espera de Isaac. Tanto que ela foi sensível à voz do Espírito Santo, e isso justamente porque foi. Creio que foi coincidência? Óbvio que não. Então, muitas vezes queremos o nome de Deus, mas não somos a mulher de Deus. Então, seja uma Rebeca. Sepas esperar em Deus. Sepas entender os tempos das pessoas. Sepas elegir ou deixar ser elegida também, não? Depois, espere a Isaac. Isaac. Isaac representa o homem de Deus. Não é qualquer homem. Isaac representa o homem de Deus. Então, eu vou também... no, por ser um homem, também, isto é mais algo para que pueda recordar. Por ser um homem de Deus, não quer dizer que nunca tendrás problemas, nunca passarás por aflição, por peleas, por crises em relacionamento ou em matrimônio. Não quer dizer isso, porque há muitos homens de Deus que fazem meleca, que fazem coisas feias. Pero el hecho de elegir un nombre de Dios, como les dije ahí en la elección de guardarse, te va a garantizar mucho más de que no hagan cosas que no debería hacer. Que te cuides, que te guardes, que sea un buen marido, que sea un buen padre, un buen hombre. Entonces,
te guarde de muita coisa elegir. Porque se não és um homem de Deus, seguramente tens grandes chances de fracassar. Amém? Agora vamos para alguns conselhos práticos. Quem lhe gusta os conselhos práticos? Anotar. Ser parte do ciclo de amistad, las Rebecas. Bueno, a ver, vamos supor que miraste um Isaac. Chegou um Isaac na igreja. Vas a empezar a... O que vas a ser? A ser parte do ciclo de amistad. Está onde está, empieza a salir onde está o Isaac. Buscar aí ter a relação com as pessoas que, por exemplo, do liderazgo dele. Então, isto há que estar no lugar correto. Agora, se miras um Isaac aí, um conselho prático, não? E estás completamente distinta dele, não é maneira de acercar, complica a vida, sim ou não? Então, pida ajuda a tu líder, a tu companheiro, não sei. Fala, mira, vamos facilitar o processo. Eu tive umas pessoas que facilitaram meu processo, porque, apesar de Tiago vino a estar no mesmo discipulado que eu, meu pastor, que é meu primo, era meu pastor e primo, ele sempre falava, Flávia, vamos comigo em tal lugar, pero Tiago, vamos também. Tudo o que hacíamos juntos, pero não era nem minha relação, nem a dele. Quando estávamos aí estávamos juntos. Eu era a vela, porque meu pastor, meu primo, estava em noviazgo com minha prima. Então, eles estavam sim ou sim ter velas. Velas eram pessoas que acompanham. Sabem o que é vela? Sim. Bueno, era uma maneira de guardar os relacionamentos em santidade, sim ou não? Então, eu sempre era a vela e ele também. Então, a vela estava alumbrando a ellos e para nós outros também. E então, no processo, eu me recordo de uma situação que foi muito graciosa. Nós todavia não estávamos, não havíamos assumido o compromisso e íamos a fazer viagem com a rede como de vacaciones. Eu tinha um auto, pero como íamos na autopista, eu não queria manejar. Le dije, não vou manejar. Dije meu pastor, buscar um homem ou uma mulher, alguém que maneje, porque eu não me gusta manejar na autopista. Era como que 3 horas de viagem. E aí, cada mulher... Bueno, havia uma outra chica que estava interessada na pessoa que dijo, ai, Tiago, maneja mi auto. E eu le mirei assim, não, bueno, ai, eu não puedo manejar. Pero ella sí manejava. Eu que não manejava. E aí ele, bueno, e eu estava, de verdade que eu estava tranquila. E meu pastor, não, Tiago vai manejar auto de Flávia. E ele mirou assim, vou? Sim, vou. E foi. Então, me fui aí plena em meu auto com ele, charlando 3 horas. Então, foram pessoas que foram usadas por Deus para facilitar o processo. Isso é importante, ¿viste? E a chica quedou enojada. Outro conselho prático. Não muestre desesperação. Que queres casar-se. Isso assusta a os homens. Porque há mulheres que quando chegam na época de Rebeca, estão aí como que buscando todo o tempo. E assim, e tudo o que vai falar, habla de relacionar, tudo que está falando é de matrimônio, habla do color do vestido, da festa, de todo. E onde vai, só habla. Alguém conhece alguém assim? Que só habla de las ganas que tem de encontrar a alguém? A mim sí pode falar, ok? Pero cuidado onde esteja, porque às vezes há um homem aí te mirando e vai quedar, meu Deus, essa está desesperada, me vou ir aqui. Cuidado, não demonstre essa desesperação. Demonstre a Deus, amém? Senhor, manda-me. Aí sim. E o último conselho prático, para terminar aqui, a sessão de Rebeca, deixa que te notem, hermanas. Isso é muito importante. Se estás na época onde crees que está lista para encontrar a alguém, é importante que esteja aí para que alguém te encontres. Arreglate. Sabe? Salir de tu casa, sacar o pijama.
lavar o pelo, sacar a graça do pelo. Estou segura que Guilherme elegeu, não só por isso, mas eu creio que grande parte. Alguém já abraçou a Ana, já sentiu o olor de Ana? É cheiroso ou não é? Tem um bom olor ou não? Até eu me apaixono por ela todas as vezes que ele abraço para saludar. Ela tem um bom olor, assim, tem sempre perfume, sempre. E não estou falando aqui de tacos e vestidos de festa, não. É só quando percebe que alguém saiu de casa, arreglou para estar em comunidade. Então, eu me recuerdo Gabriel, pastor Gabriel, de Madeiro, Cidade Madeiro. Ele era um dos poucos jovens, quando cheguei em Buenos Aires há 10 anos, era um dos poucos jovens solteiros que havia em nossa igreja era chica. Então, se hoje não há muitos homens, imagínate 10 anos atrás. Se pode perceber, já não entraram em minha salita. Então, Gabriel é um nome hermoso, estava na época de eleição, de elegir, e havia como que todas as seminaristas que vinham do Brasil, as missioneras, então todas estavam mirando, não? E uma vez Tiago percebeu toda a situação, porque ele era o desejado das nações. Nossa, não sei nem se pode contar isso aqui, ou corta lá. Gabriel, perdão. Cíntia, não? Cíntia, perdão. E Tiago perguntou, Gabriel, percebo que há muitas irmãs interessadas, então decime o que mais te atrai em uma mulher. E era uma reunião onde estávamos muitos jovens, e ele disse, pastor, lo que mais veo é que esté bem arreglada. E eu, hace muito sentido. Então, arreglate, déjate que notem, salí del casulo, não é casulo, como chama? Não, um casulo de borboleta. Há um nome, eu me recordo quando os chicos estavam nascendo os projetos, já havia um nome. O nome nada que ver com casulo. La mariposa... Isso! Capucho. Sai daí! Entenderam, não? Amém. Bom, agora, para finalizar, eu quero falar para o terceiro grupo de mulheres, que é, na Bíblia, vou mencionar algumas mulheres de las que Jesus amou, são as mulheres, la mujer pecadora. Sabe, são mulheres que se encontram rotas, se encontram, às vezes, já passaram por várias experiências de vida, de relações frustradas, sabe, de serem, quizás, rechazadas, que não estão hoje em um relacionamento não por eleição, porque foram abandonadas. Suerte de vivência de uma pessoa que generou alguma herida através do passado. Sabe, quizás me estás escutando hasta aqui e digo, pastora, estás aí falando de Maria, de Rebeca. Eu não tenho nada a ver com nenhuma dessas mulheres. Não estás falando para mim. Chegaste tarde. Então, não comparto destas informações que acha me passado hasta agora. Pero quero te dizer algo. Deus não rechazou a nadie por seu passado. De verdade que Deus nunca olvidou de nenhuma mulher. Todas as mulheres que passaram por Jesus, Ele as mirou com carinho, com ternura, com amor. Ele viu o coração de cada uma. Ele não mirou o passado, Ele não mirou os pecados, Ele mirou com amor. Ele aceitou a todas. Ele mirou, ele falava com elas, ele dava atenção a elas. Muitas vezes já escutei algumas coisas na internet, se vê de tudo, não? Que se pinta Jesus como um homem machista, mas não é verdade. Sempre havia mulheres onde estava Jesus, que seguia Jesus. E eu quero usar aqui 3 mulheres para este grupo de mulheres, as mulheres pecadoras. Sabe, as mulheres que acercavam a Jesus eram as piores. Foram as piores mulheres, com os piores passados.
E eu quero começar com a mulher samaritana de Juan 4. Quem conhece a história da mulher samaritana? É uma linda história. A mulher samaritana estava em um poço sacando água. E o horário onde figura na Bíblia que estava é um horário que nadie ia aí. É um lugar, creio que pode ser que o sol esteja mais forte. Ela estava aí sola, sacando água. Jesus la mirou, Jesus la viu. E Jesus foi charlar com ela. Pero ela estava justamente neste momento porque era uma mulher rechazada por la sociedade. Ella, nadie queria estar cerca de ella. Estar cerca de ella estava mal. Nadie queria acercar-lhe. E Jesus acercou a ella. E Jesus la escutou. Jesus sabia do passado. Jesus era Deus. E ele disse, já estuviste com muitos homens, hasta lo que está hoje, hasta o presente que estava vivendo. E Jesus não importou. Não é tu marido. Sabe o final da história? Jesus lhe ofereceu água viva. Esta mulher provou da água da vida e nunca mais voltou a ter sede. É muito provável que esta mulher se tornou a maior evangelista de tu região, de tu época, porque ela começou a falar de todo o que Deus, tudo que ele experimentou através da vida de Deus. Jesus não importou com seu passado. Jesus não importou por quantos homens ela tinha estado casada. Não importou. E ele mirou e cambiou a vida de ella. A segunda mulher é a mulher de Juan 8, a mulher adúltera. Esta mulher é uma cena forte. Uma cena, sim, não uma história, porque pero eu posso imaginar. Não sei se vocês leem a Bíblia imaginando. Aún mais depois que miramos alguma película, não? The Chosen, aí se aí depois já a Bíblia está já em esta mulher de Juan 8, ella foi levada afuera do templo onde estava Jesus para ser apedreada, porque ella foi surpreendida em adultério. E a lei da época era o quê? Sí ou sí ia ser apedreada, não tinha outra. Então, a religião da época ia matar a mulher. E estava tudo bem. E de verdade hicieron isto, levar esta mulher aí hasta Jesus para provar a Jesus. Os fariseus levaram esta mulher hasta Jesus para ver o que Jesus ia fazer. Eles faziam provas com Jesus. E que Jesus hizo, hermanas? Atira a primeira pedra. Sabe, Jesus mirou com amor a esta mulher. E lhe disse, eu tampouco te acuso. E lhe deu o perdão para esta mulher. Sabe, ele não importou. Mesmo que foi uma mulher que hizo eleições mal, que estava em pecado. Sabe, uma mulher que não pudo guardar tu santidade, tu pureza, tu matrimônio. Não pudo guardar até o voto que havia feito com seu marido. Mas assim mesmo, Jesus a perdonou. Jesus la aceitou. E Jesus cambiou sua vida, sua história. Porque é impossível uma pessoa viver na mesma depois de uma experiência desta, de um perdão, de um amor que nadie pode experimentar que não seja o amor de Deus, assim como este. E a última mulher, de Lucas 8:2. Sabe, quando já passaram por a experiência de quando se quer recordar de alguém, aí, por exemplo, chamar a Ana. Que Ana? Ana de Guilherme. Uma referência que hacemos de outra pessoa para recordar quem somos. Chamar a Stephanie. Que Stephanie? Da alabança. Chamar a Jordana. Que Jordana? Ela de los siervos. Sabe como esta mulher era identificada? A mulher que saiu 7 demônios. Ser recordado assim por algo bueno, bien, ¿no? Chamar, não sei, fulano, lo que tiene buen olor a Ana. A menção que hice. Pero chamar fulano, la pecadora,
la que estava endemoniada, la que deu trabalho no encontro, que quebrou todas as sillas. Não está bueno isso. Esta mulher foi mencionada e recordada por os 7 demônios que haviam salido desta, que Jesus la havia livrado. E uma curiosidade, sabe por que a Bíblia menciona que havia salido 7 demônios? Se recorda eu não marquei aqui o texto, pero na Bíblia diz que uma pessoa que é liberada dos demônios se torna depois cometer o mesmo pecado, o que passa? Depois de ser liberada, entra mais 7. Então, o que quer dizer isso? A mulher de los 7 demônios é que esta mulher não pecou uma vez sola. Esta mulher não foi liberada uma vez. Era como que reincidente, poderia dizer assim? Uma mulher que Jesus já, quizás em algum outro momento, já havia orado por ela, perdonado, liberado, expulsado os demônios, la liberado. E estava aí de novo. Então, Jesus havia dado outra chance a ela. Jesus la havia aceptado de novo. Então, essa mulher era Maria Madalena. Sabe que Maria Madalena fazia parte das mulheres que seguiam a Jesus. Mira, uma mulher que era uma mulher adulta, prostituta, não sei. E Jesus fazia parte do ciclo de Jesus. Jesus la amava, Jesus la aceitou. E sabe que o mais lindo de tudo? Esta mulher foi a primeira mulher que Jesus apareceu. A primeira persona, não foi nem a primeira mulher. Depois que Jesus ressuscitou, essa foi a primeira que viu Jesus. Sabe? Jesus tem um propósito. Nós vamos ter um fundo para finalizar, para orar? Como é? Nada? E todos os homens estão aí? Stephanie, você cantando então. Ah, temos uma tecladista. Sabe, Jesus não só perdonou estas mulheres. Jesus, ele cambiou suas vidas. Jesus restaurou os sonhos. Sabe, te invito a hora que dá de pé. Vamos separar um momento para orar. E não sei em qual grupo. Pode ser. Oi, bem-vinda. Não sei em qual grupo de mulheres que te identificaste, que estás passando por el momento. Pero Jesus nunca te olvidou de ti. Jesus te eligió. Jesus te trajo a este momento, neste seminário, porque Ele quer falar contigo. Ele quer falar tu coração. Sabe, algumas pessoas que... Eu creio que eu vou orar por os 3 grupos de mulheres. Mas eu quero começar a orar por este terceiro grupo de mulheres. Que as mulheres que às vezes têm dificuldade em entender que Jesus las aceita independente do passado. Sabe, mulheres às vezes que de alguma maneira quedaram heridas, que foram traicionadas, que fizeram eleições equivocadas no passado. Jesus te chamou. Jesus te trajo. E perdão se não sei se todos se vão gostar, mas pode pedir para que vocês se arrodilhem, se querem, porque eu creio que pode ser hacia na silla, hacia adelante, como se sinta mais cômoda. Mas eu vou orar por os 3 grupos de mulheres e quero começar orando aqui por as mulheres pecadoras, as mulheres que Jesus mais amou. Sabe, há um versículo na Bíblia onde há muito pecado, há muito amor. As que são mais, onde mais encontrou pecado, mais foi perdonado, mais foi liberado o amor. Sabe, muitas vezes se perdiste a esperança, se os sonhos, se o passado ha quitado os sonhos. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor que restaura. Sabe, vamos orar por todas. Vou começar orando agora por esse terceiro grupo de mulheres. Depois vou orar por as adolescentes,
As mulheres que estão aqui no momento de encontrar a alguém, que já estão com seus corações listos, que estão na busca de la persona indicada que o Senhor tem. Senhor, eu quero declarar o nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, o Senhor mirou a cada uma delas. O Senhor mirou, o Senhor nunca se olvidou nenhuma delas. Nenhuma persona, nenhuma mulher que passou de largo delante de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Jesus. Que tu me llenas y de mi alma seas un altar. El Senhor ahora te Quiero chamou me lleves porque Ele más quer derramar tu amor. adentro. Tu passado pode ser largo. Toma mi mano, Tu história, no la sueltes, sabe, não pode ser a mais linda de todas. Tus elecciones hasta aquí Qué pueden ser totalmente hermoso es equivocadas. cada Elecciones que te momento. llevaron a relaciones frustradas. Que tú me Pero nada es mayor llenas que y la de mi gracia. alma sois un Sabe, el amor de altar. Dios. Y el Señor te llamó aquí para Quiero escribir me una nueva lleves historia. más Una nueva adentro. historia. Oh, te declaro el nombre de Toma Jesús. mi mano, no la sueltes nunca más. Senhor, eu entrego agora cada coração, Senhor. Deus, declara em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como essas mulheres foram transformadas ao ter esse encontro com Jesus. Eu peço agora, Senhor, marca cada uma delas, sela cada uma delas, Senhor. O Senhor que faz tudo novo, tudo novo. O Senhor restaura, o Senhor perdoa, o Senhor dá sonhos, restaura sonhos. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, melhor as coisas do que o início delas. O Senhor tem algo preparado para você. Os sonhos de Deus para sua vida nunca morrem. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem poder de restituir. O Senhor tem poder de renovar. O Senhor tem poder de aceito do novo. Oh, Espírito Santo de Deus. Receba el toque. Receba la mirada. Receba ahora el poder Yo de Dios. dependo Oh, de Senhor, eu tu quero orar. amor y sin ti yo sé que muero. Oh Deus, por las hermanas que se encontram no momento, oh Deus, que já creem que é o momento de relacionar-se. Eu declaro em nome de Jesus. Senhor, ajuda, Senhor, minhas irmãs a elegir a pessoa adequada. Que elas não venham estar distraídas para as coisas, Senhor Jesus, deste mundo. Senhor, que elas puedan, em nome de Jesus, Deus, serem mulheres de Deus, para que encontrem os homens de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai ajudar a cada uma na eleição. O Senhor vai suprir as carências, Senhor, os emocionais. Deus, e vai esperar a pessoa certa no tempo certo. E o Senhor não permitirá que elas se equivoquem. Eu declaro em nome de Jesus. Senhor, eu quero agora orar por todas as adolescentes. Oh Deus, que o Senhor venga, Senhor Jesus, guardar o coração de cada uma de ellas. Eu declaro, Senhor Jesus, que elas podem nascer a decisão, Senhor, el voto, Senhor Jesus, de esperar, de guardar-se em santidade, em pureza, em nome de Jesus. Oh, este voto, este compromisso, é só tu e Deus, é só tu e Deus. Vas a hacer este compromisso com o Senhor. Oh, e vai valer a pena, porque uma vez que entregamos o coração nas manos de Deus, oh, é